Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar. Este é o canal Breshit e este é o programa Doutrinas. Bom, vamos avaliar um pouquinho a doutrina da Trindade, né? Bom, a doutrina da Trindade, ela surge em determinado período da história. Mas que período? Bom, primeiro vamos entender como que dá essas escolhas que foram sendo feitas. Como começou? Bom, Constantino pega, né, tem aquela suposta visão, suposto sonho. Segundo ele conta que viu o nome do Mashiach em grego, né? E ele vence uma guerra em nome daquilo, põe nos escudos e faz um. Aí ele pega e começa a querer que o cristianismo seja a religião do império. Na verdade, não sei se era cristianismo bem na época, né? A questão é que tinha várias vertentes lá, né? Bom, e quando ele faz um monte de concílios, reuniões para decidir as doutrinas. E uma delas é a doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade foi cercada por discussões, mas todo mundo chegou a uma conclusão: que Yahushua era o filho gerado do Pai, unigênito, isto é, da mesma substância. Vamos ler todo o crédito que é melhor. Cremos em um só Eloá, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Yahushua HaMashiach, e filho de Eloá, gerado unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai. Deus de deuses, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não feito, como substância do Pai. O mais importante é que ele é gerado. Todo mundo chegou à conclusão que ele era gerado, todo mundo. E teve o princípio de existência. Então, não. Todo mundo chegou à conclusão que ele foi gerado. E Aras dizia que ele teve princípio de existência. E outros diziam que não. Só que quem disse que tinha princípio de existência foi perseguido. Depois morre Constantino, vem outro, fica o lugar dos que creem que ele foi gerado. Depois, de novo, esse imperador cai e fica com que acreditava que Mashiach sempre existiu. Mas que isso dá muito problema de sempre existir. Sempre existir dá muito problema. Como é que uma coisa pode sempre existir? Pare para pensar e ser gerado. Então, eles foram fazendo um concílio após concílio e depois, nesse concílio, eles começaram a chegar à conclusão que tinha que ter chegaram à conclusão que o Espírito Santo, eles entendiam que o Espírito Santo só procedia do Pai. Depois passou a proceder do Pai e do Filho, tentando igualar, depois procedia o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passou a 3 pessoas. E isso foi concílio a concílio. Só que, será que isso é verdade, que o Pai, Filho e Espírito Santo é um? Será isso uma coisa verdadeira? Bom, os que os trinitarianos alegam usam textos como mostrando que o Mashiach é divino. E que ele se diz divino e numa parte ele se diz ele Pai somos um. Então, como só um Eloá, só um Deus, né? E ele se diz o único que ele se diz divino, e o Pai é divino, o Espírito Santo é divino, os 3 eram um. Essa é a conclusão. Só que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, né? Espírito de Eloá, né? Bom, o Mashiach, em alguns momentos parece que diz que, segundo Paulo, diz, né, que o Espírito é como fosse dele, né? O Espírito Santo, do próprio Mashiach. Só que, por exemplo, Elias, ele dizia que o espírito era dele, né? Tipo assim, como se, ó, em Elixá, o povo diz, ó, o espírito de Elias estava sobre Elixá, Eliseu. Não quer dizer que era o espírito de Elias, era o espírito que estava sobre ele, que fazia ele fazer milagre, e depois estava em Elixá, Eliseu. Então, você tentar entender esse tipo de interpretação, nesse caso, não dá. O Espírito Santo, então, o Espírito Santo procedia. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, simplesmente, é isso a questão. O Filho, gerado do Pai, né? Ele tem a mesma substância, porque gerado tem a mesma natureza, a mesma cromossomo, o mesmo DNA, porém, ele tem um princípio de existência. Todos nós entendemos que a Escritura tem sempre um pano de fundo, basicamente apontando para o Mashiach, né? Então, vamos pegar Provérbio 8:22, que foi o texto que foi usado naquela época, né? E, bom, houve uma mudancinha, né? Eu vou montar capítulo 8,
8:22, né? E veja, o Senhor Jeová me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então antes de suas obras, desde a eternidade fungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não tinha abismo, fui gerada, quando ainda não foi a fonte de característica de água, fui gerado. Tá gerado, né? Então assim, mas só que o plano de fundo aqui tá falando da sabedoria, mas o plano de fundo é o Mashiach, entendeu? Então, isso há um unigênito, o Mashiach. Então o Espírito Santo, totalmente podemos entender que o Mashiach foi gerado do Pai antes de todas as coisas. Olha, que ele fala que é desde o princípio do caminho, desde antes de suas obras, mas antes de suas obras. Mashiach foi gerado, porque Mashiach não é criado, ele é gerado. E essa é a conclusão que chegaram no primeiro século. Tentar forçar que o Mashiach sempre existiu, o problema foi tão grande, porque está ali dizendo que tinha dois Elohim, dois deuses. E dois deuses sempre existiram. Porque você dizer que um sempre existiu e o outro foi gerado e é divino e é Deus também, como você entende, não é nenhum problema, porque ele foi gerado. Aí não tem problema de ele não ser monoteísta. Porque a escritura, se você botar não monoteísta, acaba com tudo, né? Na verdade, a escritura, ela é monoteísta num contexto que só há um ser que sempre existiu, mas há mais de uma divindade. O próprio Moshe foi chamado de Elohim, né? Então assim, a escritura tem uma mentalidade de só um ser divino, que sempre existiu, o Pai. O Mashiach foi gerado do Pai. E o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Entende? O Mashiach tem o mesmo cromossomo, o mesmo DNA, a ideia é assim, né? É a mesma espécie porque é gerado do Pai. Essa é a ideia. Mas ele teve princípio de existência. Porque ele foi gerado antes do princípio do começo da Terra. Ele não foi criado, ele foi gerado. Holy Hail. Ele é das obras mais antigas. Inclusive tem-se sempre traduzido partes aqui, botando desde a eternidade, né? Entendeu? Desde a eternidade, só que a palavra pode significar também no Ivrit, pode significar o sempre, algo que pode ter começo e ter fim. Essa palavra no Ivrit, ela tem esse significado. Só que infelizmente as pessoas estão mudando. E quando foi feito esse concílio, o objetivo era o império, agradar o império, porque tinha que agradar os pagãos. Porque fazia uma religião para os pagãos, os seguidores do Mashiach queriam eles numa coisa só. E como faz uma religião para agradar, né? Um império, pagãos e seguidores do Mashiach. Um ser 3 em 1, né? Um ser gerado, não, que sempre existiu com o Pai, porque era 3, são 3, eles ficam mais fácil de agradar pessoas pagãs, que a mente deles só entende vários Elohim, vários deuses. Não entende um. Na cabeça dele não cabe. E usava o nome deles, das coisas de Eloá, né? E coisas pagãs, e aí mistura toda. O Império Romano não tinha não tinha como agradar, fazer do jeito certo, agradar Eloá, como os mandamentos mandam, porque eles tinham que agradar o povo inteiro. Tu imagina se fosse praticada a religião dos 12, como pregava, a lei e os profetas. Praticar a lei. Nunca ia vencer. Então tinha que ter o seu evangelho segundo Paulo, né? Que entendia que a lei não tinha que ser praticada, porque seria mais fácil para o império, entende? Então, gente, Mashiach foi gerado do Pai, essa é a doutrina. O Pai sempre existiu, o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Isso é ser filho. Se você diz que ele é com o Pai, isso não é ser filho. E Joana diz que negam que ele é filho de Eloá, filho de Deus. Quando diz que é 3 em 1, nega. Quando diz que ele foi criado, nega. Quando diz que ele é igual ao Pai, nega. Porque isso não é ser filho. Ninguém olha para um filho e diz que ele é igual ao seu pai. Sabe, gente? Então essa ideia de Mashiach sempre existir é errado. Dizer que ele foi criado, tá errado. Ele foi gerado. Essa é a questão que foi no Concílio de Nicéia, e isso que Eloá entendia. Eloá dá um entendimento pra gente. Já está aqui em Provérbios. Gente, o Mashiach foi gerado. Amém? Shalom para todos. Que Eloá os abençoe. Que paz para vocês. Amém.